Olá, nobres vassalos. Eu sou o Luca Wittpossalski e nesse vídeo de hoje aqui falarei sobre mais uma produção do Netflix de boa qualidade aí de coisas medievalistas, que é Nightfall. É uma série recente, 10 episódios, ao que tudo indica pode ter uma segunda temporada, mas daria para ter finalizado com a primeira simplesmente, com o que já colocaram ali, que é sobre os Cavaleiros Templários, ou sobre a queda dos Templários, na verdade, mais especificamente, retratando dos contextos históricos mais ricos da Idade Média, que foi essa época aí, 1300, 1400, que foi a época onde foi o final das Cruzadas e, portanto, começou o processo de unificação dos reinos europeus. Também foi a época de grandes guerras na Europa, Guerra dos Cátaros, Guerra dos 100 Anos, cassação das ordens de cavalaria independentes, formação também de Portugal, mas apesar disso essa parte não foi retratada na série. E vamos à série em si. A série se passa sobre primeiro a queda de Acre, que foi o último bastião cristão da Terra Santa. Depois se passa em Paris, sobre o Graal e as conspirações do trono francês e do rei contra os templários, ou melhor dizendo, dos ministros do rei contra os templários e contra a igreja, e da igreja também contra alguns reis e coisas assim. E tem o contexto do Graal, que se passa ao longo da história, porque para eles o Graal é a grande relíquia dos Templários, a grande relíquia da Terra Santa, a relíquia que pode destruir o mundo e ao mesmo tempo que pode salvar o mundo. Obviamente o Graal é uma coisa fictícia, porque não há registros reais de que o Graal tenha estado com eles nessa época. É mera lenda e coisa assim, não há nenhum registro real que comprove isso. Então isso é uma dramatizada grande. Além disso, como toda e qualquer série, produção cultural assim, é óbvio que eles criam um drama, criam romancezinho clichê. romancezinhos clichês, como a Ana falou. Criam tramas para envolver você na história, porque só o historicismo não ia ser legal. Encher linguiça, chama-se. Não é o encher linguiça, porque isso dá graça à história para um leigo ver. Eu achei triste, mas enfim. E aí nisso conta a história do Laundry, que é o personagem principal. Que ele foi adotado por outro cavaleiro templário. Landry. Landry. Mas o quê? Pronunciou das duas formas ali, então não sei qual que é a correta. E aí conta um romance dele com a rainha, a história de amizade dele que ele tinha com o rei, mas também mostra fatos reais ali no meio, como por exemplo a dívida que o rei da França tinha com um monte de gente, incluindo com os próprios templários, que diz que tenha sido um dos motivos pelo qual a extinção da ordem ocorreu de fato. Ali mostra como se fosse a traição do cara, como se fosse a ganância do ministro, ou o desejo de ter o grau, coisa assim. Mas na vida real, ao que indica, é dívida mesmo. Dívida, dinheiro. Causou essa guerra, essa extinção. Também conta a história ali, no fato por um motivo bem dramatizado, a guerra da França com a Catalunha, que depois vai virar a famosa Guerra dos Cátaros, que vai ocorrer. No caso ali é dramatização pura, né? Porque um dos caras lá morre da família real, aí vira revanche e vira guerra entre as famílias reais. Mas posteriormente, quer dizer, eu não sei como é que vai se enrolar a história ali até a Guerra dos Cátaros em si. Até agora, por enquanto, parece como uma rixa entre as famílias só. E não estão falando muito da questão religiosa em si. E além disso, mostra o poder papal da época, que nesse momento, realmente, o final da Idade Média foi uma tentativa dos papas unificarem a Europa, por meio da criação de um Estado papal. E mostra muito bem isso. Esse final, realmente, as quebras de poderes e divisões deles já começaram a ruir com uma nova concentração deles. Além disso, dessas tramas de história, podemos falar que a fidelidade histórica, a qualidade da produção é muito boa. Assim como no Outlaw King, as lutas são muito bem retratadas. Também não tem nada muito falso, tipo uma espada cortando uma armadura, não tem essas coisas assim. No caso, eu acho que as cenas de luta do Nightfall são as melhores cenas de luta que eu já vi até hoje em filme. Porque os caras fazem questão de mostrar em câmera lenta os movimentos da esgrima medieval ou esgrima histórica, mostrar com fidelidade em câmera lenta assim, depois fazer cortes rápidos para outro movimento de outro cara em câmera lenta, mostrar como é que eles estão lutando, como que era realmente a habilidade de luta com espada na época.
como que funcionava mesmo. Então é uma retratação muito fiel. As armaduras também ali retratadas são muito armaduras, espadas, túnicas. Tratam muito bem também o período, porque nessa época estavam começando a surgir as couraças, as primeiras placas, mas ainda era predominantemente cota de malha, com exceção dos elmos. Assim como realmente as túnicas dos templários não eram lá túnicas acolchoadas em armadura brigadeiro, como muita gente costuma ver. É uma impressão histórica tremenda ver templários usando armadura brigadeiro, porque a armadura brigadeiro é posterior ao fim deles. Então, ali tem as primeiras couraças, ainda couro mesmo, não armadura acolchoada com placas internas, couro com placas ali. E mostra isso como raridade, porque realmente era uma raridade na época, estava surgindo ainda. Então, a precisão histórica dessas coisas é muito boa, além do contexto e coisa assim. Super bem retratado, com suas dramatizadas para poder trazer público. E acredito que é isso que eu posso falar de Nightfall. Muito boa série, muito recomendada. Agora, por esse vídeo é isso, meus vassalos. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like aí. Se inscrevam se não são inscritos ainda. Compartilhem. E aguardem o vídeo sobre a Rainha Branca, que tem série também. Sim, sim. Mais uma série que iremos produzir aqui nesse especial de muitas séries que estamos gravando. E também aguardem um próximo vídeo que está por vir, talvez venha até antes desse ser publicado, que é o do Projeto Feudo. Finalmente vocês vão ver ele na prática. Vão ver ele nascer. Obrigado e até a próxima.